Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos mais um dia juntinhos na nossa jornada do ano bíblico deste ano. Hoje vamos dar uma passeada no livro de Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3. E olha só que coisa legal, a palavra Abacuque significa abraço. Em meio ao caos, nada melhor do que receber um abraço de conforto, de consolo, de apoio para nos sentirmos seguros em meio ao ambiente caótico. Ei, o Abacuque estava vivendo num ambiente caótico e o seu nome já apresentava o abraço de Deus que está à disposição dos seus filhos. Meu desejo para você nessa hora é que você se sinta abraçado pelo Senhor. E como é bom começar o dia recebendo um abraço de quem a gente ama e quem nos ama também. Não é verdade? Você recebe um abraço do seu cônjuge, dos seus filhos, você recebe um abraço de Deus, receba um abraço do Senhor nessa manhã. A importância do abraço é aquilo que poderíamos definir como algo que não tem preço. Imagina só que essa pandemia deixou a gente sem abraço, como é que pode? Então aproveita aí o tempo que você perdeu e vamos correr atrás desse tempo perdido, abraçando bastante a quem nós amamos. Cuidado, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas que estão ao nosso redor, ou nós não faremos parte da vida delas mais, ou elas não farão mais parte da nossa vida, porque se Jesus não voltar, mais cedo ou mais tarde estaremos nos despedindo uns dos outros pela morte que vem ceifar-nos a todos. E aproveita a vida então para abraçar bastante. Abrace, abrace, não economize os abraços, porque é a transmissão maravilhosa de o quanto amamos as pessoas e o quanto elas são importantes para nós. A mensagem de Abacuque é de Deus para o seu povo, no meio do sofrimento, porque o livro inteiro está falando sobre sofrimento, e nada melhor do que receber o abraço de Deus em meio ao caos. Você começa, por exemplo, no capítulo 1, no verso 2, onde tem a palavra violência, a violência generalizada que toma conta da nação, e você percebe que a palavra violência é ramais, né? E essa violência, que é uma violência com requinte de crueldade, seguida de derramamento de sangue, é a palavra ramais. Está sendo derramado o sangue das pessoas, as pessoas estão sendo cruéis umas com as outras, e ela aparece 6 vezes no livro de Abacuque, essa palavra chamada ramais. E Abacuque está indignado porque tanto sangue sendo derramado, tanta violência praticada, onde é que está o senso de justiça? Ou seja, Deus, cadê a sua justiça que não se manifesta para proteger o justo em meio a esse caos? E o desafio é confiarmos em Deus a despeito das coisas que ao nosso redor estão acontecendo. Ao redor, em meio ao caos e ao sofrimento, você fixa o seu olhar e surge o questionamento: será que Deus foi embora, mano? Será que Deus, onde é que está Deus? Onde está Deus? Ele está no mesmo lugar quando seu filho havia sido crucificado na cruz do Calvário. Ele está no mesmo lugar e viu o seu filho padecendo tudo isso por amor a cada um de nós. Deus continua olhando o sofrimento dos seus filhos, e de tudo isso que a gente passa, o que Deus espera, sinceramente, número 1, é que a gente entenda que esse mundo não representa a vontade dele e tenhamos mais desejo de que venha o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Eu espero que o caos desse mundo faça você entender que Jesus precisa voltar logo, que ele tem que voltar logo, e eu tenho uma responsabilidade quanto a isso na pregação do Evangelho. Então mergulha de cabeça e deixa Deus te usar. E isso é para a gente entender, entre tantos outros motivos, que o pecado não é algo bom. Percebe a malignidade do pecado? Se não tivesse sofrimento na vida, a gente começaria a achar que o pecado é legal e que Jesus não precisa nem ter tanta pressa de voltar. Então, ao ver a malignidade do pecado, as consequências drásticas de no que o ser humano está se tornando distante de Deus, o caos absurdo, a gente tem pressa com a volta de Jesus, não é verdade? A gente enxerga que o pecado realmente não é algo legal e Deus tinha toda a razão, tem toda a razão. E aí é o seguinte, você vê a jornada do Abacuque e no meizão do capítulo, no verso 4 do capítulo 2, está lá: o justo viverá pela fé, o justo por sua fé viverá. E essa palavra aí é mais ou menos a ideia de que você está no mar se afogando e você encontra uma boia e se agarra a essa boia, em meio a este mar que se afunda, agarra-se a essa boia de salvação que é o Senhor Jesus. Essa é a fé, é se apropriar de Cristo como a nossa boia de salvação, compreendeu? Não é uma fé que te salva, é uma fé
que te faz agarrar ao Salvador. Ele te salva, não é sua fé que salva, né? O justo viverá pela fé. E você apropria-se do Salvador agarrando-se a ele para que ele salve você. Porque senão a gente vai começar a acreditar daqui a pouco que a nossa fé é a obra para a salvação. A salvação é pela fé. É acreditar que Cristo vai te salvar. Não é a sua fé que salva você no sentido dela ser uma obra meritória. Só não confunda as coisas, ok? Muito bem. Então vamos em frente. Você observa aqui no livro de Abacuque algo extraordinário, algo fantástico que muitas vezes é usado de modo inadequado. Por exemplo, lá o capítulo 2, versículo 20, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Muita gente utiliza esse versículo para justificar o silêncio na igreja. Gente, cala a boca, ninguém fala nada, Deus está no templo, vamos ficar quietinho e tal, não sei o quê. Eu acho que a reverência é algo muito legal e importante na adoração a Deus, porque é o momento em que você fica silente para que Deus fale. Você cala a boca para escutar Deus, e dificilmente a gente consegue escutar se a gente estiver falando ao mesmo tempo. Então, para a gente escutar, a boca tem que estar cerrada. A propósito, por isso você tem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar, ok? Então, você está no culto, é o momento de você ficar quieto para Deus falar. Tem um momento que você fala no culto, tem. É o momento que você abre a boca para louvar, é o momento que você abre a boca para agradecer, para orar. Mas há um momento em que você tem que calar a boca para escutar, ok? É a dinâmica do processo de comunicação. Enquanto um fala, o outro fica quieto escutando. E assim, quando você tem que ouvir a voz de Deus, você precisa se calar para que ele fale ao seu coração. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele. A reverência é muito importante, mas o versículo não está falando sobre reverência na igreja, no culto, na sinagoga. O Senhor está em seu santo templo é a resposta do Senhor ao questionamento das injustiças e a aparente omissão de Deus em face à ação. Por que Deus não está agindo? E Deus responde: eu estou no meu templo trabalhando, não estou de braços cruzados, então cala a sua boquinha, porque eu estou no controle de tudo e isso aqui vai terminar do jeito que eu falei que vai terminar. Eu não abandonei o mundo, eu estou cuidando de todas as coisas. O mal existe para você entender que o ser humano tem livre-arbítrio, que o ser humano colhe as consequências de suas más escolhas, que o ser humano tem que entender que eu fiz o plano perfeito e vocês negligenciaram seguindo a própria vontade. E agora vocês precisam entender a malignidade do pecado que gera separação e que gera morte. Então, o pecado traz todo esse aspecto de ensinamento pela dor. E aí, seria até injusto da parte de Deus que se nós cometermos o erro e não obtivermos a consequência desse erro. Aí é injustiça. Ou seja, como é que você planta abóbora e vai colher jiló? Se você plantou abóbora, você colhe abóbora. E por mais que isso doa no coração do pai ver o filho sofrer, é essencial para o desenvolvimento do filho essa noção de que o que ele faz gera consequências. E o pecado, que é o ato que cometemos contra Deus, tem as consequências. E isso é para nos ensinar verdadeiramente que Deus tinha razão e nós estávamos veementemente errados ao nos distanciarmos dele. Então, não é que Deus nos abandonou em face ao sofrimento, é que o sofrimento é o resultado das nossas escolhas, do fato de nós sermos pecadores. Mas não é um problema sem solução. Há solução em Deus. Ele está no seu santo templo trabalhando. Então vamos nos calar e aceitar o remédio que ele tem para a gente, na certeza de que ele está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Seja bênção para a sua vida. Receba o abraço de Deus neste momento, em meio ao caos que porventura você está enfrentando. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos. Jornada do Ano Bíblico. Vamos juntos.